Fala pessoal, tudo bem? Você já deve ter visto hoje a notícia, né pessoal, que o pastor Silas Malafaia, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo detonando o Bolsonaro, né? Chamou ele de omisso e de covarde. Eu vou tentar colocar aqui no canal também esse vídeo para vocês verem, tá? Detonou o Bolsonaro, falou que ele não foi um líder, que no primeiro turno das eleições ele foi um covarde, que ficava acenando para dois candidatos diferentes, tanto em São Paulo quanto no Paraná. E por incrível que pareça, o Malafaia tem razão, pessoal. O Bolsonaro ele é famoso no mundo político por ser um traidor, um covarde. Ele não honra seus compromissos. Tanto que o Lula, por mais que não gostem do Lula, até os adversários ferrenhos do Lula sabem que ele é famoso por cumprir os compromissos. Se ele faz um acordo com você, ele cumpre. O Bolsonaro não. E o que acontece, pessoal? No Paraná eu não sei muito bem a situação, mas ele escolheu o vice do Pimentel, que é candidato a prefeito de Curitiba. E ao mesmo tempo o Bolsonaro falava para a candidata, que é adversária dele, que ela podia utilizar até o nome dele em campanha. Então isso é um jogo dúbio, sabe? Você divide a direita e você acaba não ajudando nenhum nem outro. Em São Paulo foi parecido. Ele escolheu o vice do Nunes aqui em São Paulo, que é um delegado da polícia. Esse delegado, inclusive, é um que falou que o policial tem que tratar diferente quem mora nos jardins ou na periferia. Ou seja, no jardim você trata com toda a educação, na periferia você desce a porrada. E, mesmo ele tendo indicado o vice, ele nunca apoiou de verdade o Ricardo Nunes. Muito pelo contrário. Ele disse logo no começo da campanha que a escolha dele seria o Ricardo Salles, né, para prefeito de São Paulo, mas o PL não queria. Então ele falou que foi uma queda de braço lá com o Valdemar da Costa Neto e ele teve que engolir o Nunes. Mas que ele preferia que fosse o Ricardo Salles ou até mesmo o Marçal, que ele falou nessa mesma entrevista que o Marçal é inteligente e que tinha potencial. Quer dizer, ele aceita um acordo do partido dele para fazer uma aliança com o MDB aqui em São Paulo, ele indica o vice-prefeito e mesmo assim ele fala que não queria apoiar o prefeito. Tive que engolir porque foi uma queda de braço. E ainda elogia o Pablo Marçal, nessa mesma entrevista. Aí depois, no mesmo dia à noite, não sei se ele levou uma carcada de rabo lá do Valdemar, ele faz um videozinho lá na rede social dele falando que ele apoia o Nunes em São Paulo. Olha pessoal, você sabe que o PL não tem candidato em toda a cidade, mas nós apoiamos e fizemos coligações. Então em São Paulo meu candidato é o Nunes, tá ok? E a campanha inteira ele fica nesse morde e assopra. Uma hora ele elogia o Marçal, outra hora ele ataca o Marçal, chegaram até a brigar publicamente, né? Quando o Bolsonaro fez uma postagem no Instagram e o Marçal falou assim: nós estamos juntos, presidente. Aí o Bolsonaro falou: nós? Nós quem? Aí o Marçal falou: não tem nós, então devolve os 5 mil que eu investi na sua campanha que eu doei pra você. Sabe aquela lavação de roupa suja de dois bolsonaristas escroto em público? E ficaram assim a campanha inteira. Os filhos do Bolsonaro atacavam o Marçal, o Bolsonaro às vezes criticava o Marçal, depois ele ia lá e elogiava o Marçal e ficou essa putaria toda. Até que chegou na reta final da campanha, quando o Marçal lançou aquele laudo falso, o Bolsonaro criticou. Ele falou: não precisava fazer uma baixaria dessa, meu, que não sei o que, isso aí é sacanagem e tal, não sei o que. No outro dia, quando ele foi votar, lá no Rio de Janeiro, junto com o Ramage, ele pega e acena pro Marçal: Bolsonaro, se tiver um segundo turno entre o Marçal e o Nunes, quem você vai apoiar? Bom, eu apoiaria a qualquer um que fosse contra o Boulos. Aquele garoto é inteligente, dando a entender que ele votaria no Marçal, dando um apoio pro Marçal. Aí, como o Marçal não foi pro segundo turno, ele já vai correndo nas redes sociais falando: eu vou mergulhar de cabeça na campanha do Nunes, tá ok? Tá, agora que o cara foi pro segundo turno sozinho, agora ele vai mergulhar de cabeça. Por que não mergulhou no começo, quando ele estava lá sozinho, sendo atacado por todos, né? Porque o Nunes foi um grande alvo, porque ele é o prefeito de São Paulo atual. Então Tabata, Boulos, Datena, o próprio Marçal, todo mundo atacando e descendo a linha no Nunes. Por que o Bolsonaro não apoiou ele? Não foi nenhum comício sequer apoiar o cara, gente. Pra vocês terem uma ideia. Até o Lula, que é presidente, que tem mais agenda, né, mais ocupado, ele ainda vem em alguns comícios do Boulos. Ele não vem em todos. Por uma série de fatores, idade, compromissos externos. Teve o avião dele lá no México que deu uma pane, mas ele ainda conseguiu ver até no último comício do Boulos, na Paulista, o Lula veio. O Bolsonaro não foi em nenhum comício com o Nunes. Você só viu o Tarcísio lá junto com o Nunes, apoiando, dando entrevista, falando bem do cara. O Bolsonaro, foda-se. O Bolsonaro é um folgado, sabe? Ele queria ter um palanque aqui em São Paulo para 2016, ou para ele, ou para quem ele indicar, né? Porque ele vai estar inelegível ainda. Mas ele não apoiou ninguém. Acho que ele ligou o foda-se. O que for pro segundo turno eu apoio. Porque ele tinha dois candidatos de direita: o Nunes e o Marçal. Dois bolsonaristas, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então foda-se. Se o Nunes for pro segundo turno, eu abraço o Nunes. Se não, não. Eu abraço o Marçal. Aí ele quebrou a cara mais uma vez. E agora fica essa pergunta, né? Será que o Nunes vai ter vergonha na cara e dar um chega pra lá no Bolsonaro? Porque o Nunes apoiou o Bolsonaro para presidente. Fez dancinha e tudo, falando do Bolsonaro, apoiando. Agora o Bolsonaro não apoiou o Nunes. Ele muitas vezes até criticou o Nunes, fazendo o candidato perder até votos e apoio popular. Aí é um canalhão, né? Aí o cara vai sozinho pro segundo turno. Agora eu tô com o Nunes, vou mergulhar de cabeça.
Se eu fosse o Nunes, eu dava um chega pra lá nesse cara. Eu falava, não, o cara não me apoia em nada, pô. O cara não veio num comício comigo, só ficava falando mal de mim, sinalizando pro meu pior adversário, que era o Marçal, que tem o mesmo grupo de eleitores, né, gente maluca da direita. Então, se eu fosse o Nunes, eu dava um chega pra lá no Bolsonaro. E nesse ponto eu tenho que admitir, o Malafaia tá coberto de razão. O cara é dúbio, sabe, bipolar, não sabe o que quer, não sabe o que decidir, fica nesse chove e não molha, só pra tentar agradar seguidores, e depois, se ele conseguir reverter a ineligibilidade dele, ele vai querer palanque nessas cidades. Vai querer vir aqui em São Paulo e falar pro Nunes fazer palanque para ele, caso o Nunes seja o prefeito. Agora, ele não é só do Malafaia que ele está apanhando por não ter apoiado o Nunes. Ele também está apoiando dos apoiadores do Marçal, que eram apoiadores dele. Segundo uma reportagem, acho que da Folha, que saiu essa semana, as redes sociais do Bolsonaro foram inundadas de marçalitas, vamos chamar assim, os apoiadores do Marçal, porque ele não apoiou o Marçal. Falando assim, até assim, não apoio mais o senhor, nunca mais voto no senhor, capitão, eu vou votar no Boulos só de raiva, agora vai ser Boulos só de raiva. É claro que a maioria deles não vai votar no Boulos, né, pessoal? Mas eles estão fazendo isso porque eles ficaram revoltados com a atitude do Bolsonaro de não apoiar o Marçal. Então o Bolsonaro ficou nessa putaria de ter dois candidatos, no final ele acabou perdendo para os dois lados. Os apoiadores do Marçal estão com raiva dele e os apoiadores do Nunes também, porque ele não apoiou nenhum nem outro, ele ficou naquele jogo de puta, sabe, com um pé aqui e um pé aqui. Dona Flor e seus dois maridos. No final, quem mais derreteu e quem mais está perdendo apoio é ele. Fora que eu falei em alguns vídeos atrás aqui no canal, que quando as pessoas perceberem que o Bolsonaro não tem força para eleger mais nenhum síndico de prédio, porque bem ou mal ele tomou um pau nessas eleições, e tomou sim, os apoiadores dele iam começar a se afastar dele. Ah, Madinho, mas o PL ganhou mais cidades, 167 cidades no Brasil todo. Filho, isso é um número geral, é uma cidade aqui, outra no interior, outra no sertão, outra na Amazônia, essas são cidades pequenas. Agora, as cidades principais mesmo do Brasil, que são grandes municípios, grandes metrópoles, o Bolsonaro até agora perdeu em todas. A primeira foi o Rio de Janeiro. O Ramagem, que é o candidato dele, não conseguiu se eleger, não conseguiu nem para o segundo turno, mesmo com a força do Bolsonaro, ele sendo um reduto bolsonarista, né, o Rio de Janeiro, na verdade quem foi reeleito foi o Paes. Então só ali o Bolsonaro, aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o Boulos praticamente empatou com o Nunes. Tiveram 25 mil votos de diferença só. Então, não sabemos quem vai ganhar ainda, mas mesmo se o Nunes ganhar aqui em São Paulo, não foi com a força do Bolsonaro. A gente não pode dizer que o Bolsonaro foi o cabo eleitoral que elegeu o Nunes, porque não foi. Tanto que o Malafaia está revoltadíssimo com ele, assim como outros, porque ele não ajudou em porra nenhuma a campanha do Nunes. Então, mesmo se o Nunes conseguir ganhar do Boulos e virar o próximo prefeito de São Paulo, não foi graças ao Bolsonaro, foi graças ao Nunes, porque o Bolsonaro chegou até a criticar o Nunes algumas vezes, atrapalhando a campanha do cara, pô, sendo que ele indicou o vice. O cara é um traidor completo, né? Ele indica o vice e depois, ó, foda-se, vai lá apoiar baba-ovo de Marçal, porque viu que o Marçal estava subindo. Se ferrou. Então, mesmo se o Nunes ganhar, o eleitor vai saber que não foi com o apoio do Bolsonaro, e principalmente os políticos. Tá? Os políticos vão saber que o Bolsonaro perdeu toda aquela força que ele tinha como cabo eleitoral. E agora muitos políticos já estão começando a pular fora do bolsonarismo, aliados e pessoas estão começando a criticar o Bolsonaro. Começou lá com o Rodrigo Constantino, né, criticando ele, depois o Chupetinho apoiando o Marçal publicamente, aquele Cleitinho também, a Carla Zambelli. O pessoal está começando a ver que o Bolsonaro não está com essa bola toda não, que ele pode até ser preso, né? Inclusive agora que está passando as eleições, o PGR já pode tomar uma decisão sobre aquele inquérito dele. Então ele pode até ser preso, já está inelegível, o apoio popular dele perdeu. Ele não conseguiu eleger nem o irmão dele em Registro, que é uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo. Eu conheço o Registro, tá? Já estive lá, já passei para ler algumas vezes. Não conseguiu eleger as pessoas que ele apoiava. Eu acho que o único que ele apoiava, que ele conseguiu eleger por enquanto, foi o irmão do Gilmar Mendes. Ué, o STF não era o pior da nação, não tinha que fechar o STF, não sei o quê? Tá aí, gadaiada, o Bolsonaro elegeu o irmão do Gilmar Mendes, vocês não vão comentar nada? Não, o STF, que é ruim, os malvados ministros, Bolsonaro ajudou a eleger, tá? Em outras grandes capitais, o Bolsonaro ainda está meio que empatado, né, com o PT, que nem no Ceará, que está lá aquele deputado lá, o Raspacu, né, vai disputar o segundo turno com o candidato do PT. Em Recife também, Bolsonaro já perdeu em primeiro turno, o Eduardo Campos ganhou, gostoso no primeiro turno. Curitiba vai ter segundo turno, tal, não sei o que, então... em Belo Horizonte vai ter, acho que Belo Horizonte o Bruno Engel conseguiu dar uma subidinha, né, mas não foi tanto com o apoio do Bolsonaro, né. Foi os bolsonaristas que ajudaram ele, como Chupetinha, entre outros, que o Bolsonaro mesmo ele foi um completo omisso nessas eleições. É como se ele fosse um folgado, que quer dizer, ó, ganhem as eleições, quem ganhar, eu apoio que vocês vão servir de palanque político para mim. Se vocês não ganhar, foda-se. Foi isso que o Bolsonaro fez. E agora, pela primeira vez, os bolsonaristas estão abrindo os olhos para ver quem é o Bolsonaro, inclusive o Malafaia. Estão vendo que ele é isso, é um cara que só pensa em si mesmo. Ele é inescrupuloso, ele não respeita acordos políticos, ele não é leal.
Ele está pouco se fudendo para qualquer um. Ele botaria no fogo a própria mãezinha dele se fosse para ele obter alguma vantagem. Então as pessoas estão começando a perceber que nesses eleitores aí que foram lá xingar ele, eles perceberam que o Bolsonaro não é leal a ninguém. Ó, o que ganhar eu apoio, tá ok? Mas não vou ajudar ninguém a chegar no segundo turno. Esse é o Bolsonaro, e agora os bolsonaristas, ainda que eles estejam com o novo Deus, né, que é o Marçal, estão começando a abrir os olhos e ver que o Bolsonaro não é flor que se cheira, tá? Então esse é o começo do fim do Bolsonaro. Agora é até o momento ideal lá pro PGR, lá, pegar aqueles processos dele e tomar uma decisão. Porque agora o bolsonarismo, ó, tá bem fraco no Brasil. Tá bom, galerinha? Essa é só uma opinião. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá bom? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Se inscreva no canal, ou você que já é inscrito, ativa o bendito sininho, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.